Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo a respeito do Evangelho de Marcos. Você que está nos acompanhando, hoje nós vamos estudar a 10ª lição, que tem como título Os Últimos Dias. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou o nosso vídeo? Se não fez isso, ainda dá tempo. E dá tempo também de você adquirir a sua lição da Escola Sabatina para o próximo trimestre. Entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira e faça lá a sua assinatura para você também ter o seu alimento diário e poder acompanhar de uma forma mais intensa aqui a lição junto conosco. Antes de apresentar as pessoas que estão aqui conosco, hoje temos 2 pastores que vão falar a respeito desse tema, os últimos dias, mas antes de apresentá-los, eu quero mandar um abraço para as pessoas que comentam em nosso canal, que conversam conosco, mandam mensagens. Hoje o abraço vai para Mariana Hipólito, que é de São Roque, para o Jerônimo Portela, que nos acompanha de Caruaru, no Pernambuco, para Jó Furtado, do Pará, João Leite, do Rio de Janeiro, e o Mário Duarte, que nos acompanha de Zambésia, no Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos, continuem aí conosco e não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com os queridos de vocês. Bom, hoje nós temos aqui o pastor aqui da nossa igreja, pastor Osmar Borges. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, pastor. Olá, Dani. Obrigado pela sempre boa recepção. É bom estar com você aqui. E para você que está conectado conosco, que privilégio saber que a gente pode sempre contar com a sua audiência. Não esqueça de também se cadastrar, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse link com mais pessoas. Seja bem-vindo também. E temos também o pastor Marcelo Augusto de Carvalho. O pastor ele é secretário ministerial, ele também cuida do departamento de família e da terceira idade aqui da União Central Brasileira. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dani. Obrigado, pastor Osmar. Toda a igreja aqui de Sorocaba, né? Não somente a Central, mas todas as igrejas que estão aqui representadas. E para você que está do outro lado aí da tela, Deus abençoe muito a sua vida. Lembre-se, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Então, quando você recebe a palavra de Deus na sua casa, só vem bênçãos, né? Para você e para toda a sua família. Obrigado pela sua presença aqui. Amém. Pastor Osmar, você pode orar para iniciarmos, por favor? Sim. Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a sua palavra, mas somos meros homens que não temos a sabedoria necessária. Por isso pedimos que o Senhor, Deus Espírito Santo, toque em nossa mente e nos esclareça os princípios eternos embutidos nesta lição. Fale conosco, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu comentei, né, nós estamos aqui mais uma vez, Evangelho de Marcos, e hoje o tema é os últimos dias. Nós já passamos aí da metade desse estudo e vimos orientações que foram dadas aos discípulos, controvérsias em relação aos fariseus, né, pegadinhas que eles faziam com Jesus. E agora, estudando aqui o finzinho do capítulo 12 e o capítulo 13, a gente vê 2 situações diferentes. Primeiramente, ainda uma lição, né, a ser aprendida em relação à oferta da viúva, que nós já iremos comentar, e depois, já no capítulo 13, a parte mais da escatologia, o estudo dos últimos dias, né, do final dos tempos. Então, para iniciarmos e para explicar melhor para as pessoas que estão nos acompanhando, em relação a essa questão da oferta da viúva, que é o finzinho do capítulo 12 de Marcos, que lições foram necessárias para os discípulos, para as pessoas que estavam acompanhando ali no templo e também para nós hoje, né? A gente vê aqui que o templo era algo estrondoso lá, muito grande, as colunas eram gigantes, mas a oferta ínfima daquela mulher foi o que fez a diferença ali. Como que nós podemos tirar lições para nós também com essa história? Dani, o que me chama a atenção, primeiro, você falou bem, né? Os 2 temas estão relacionados, os 2 sobre o templo, né? Quando eu fiz, por exemplo, a matéria no mestrado sobre santuário, aí você compreende com mais profundidade a Bíblia. Na Bíblia, toda a Bíblia ela é construída sobre a ideia do santuário. Mas a gente vai chegar lá quando falarmos sobre, né, a queda. O que me chama a atenção nessa mulher é o seguinte: Jesus estava pregando ali no templo, e ele estava triste, diz Ellen White, porque ele estava vendo, né, que o resultado do trabalho dele, as pessoas chegavam e entregavam ali aquela oferta, muito dinheiro, mas sem o coração devido.
Daqui a pouco o semblante de Jesus se ilumina. Os discípulos olham para o rosto dele e falam, mas para quem que ele está olhando? E a hora que os discípulos vão na direção do olhar dele, vê que ele está olhando para a mulher que está entregando essas moedas. Por que Jesus sorriu e deu esse elogio? Porque ele estava vendo assim, está vendo? Assim como ela está fazendo aqui, milhares de pessoas ao redor do mundo também vão fazer, porque o meu sacrifício não será em vão. Né? Outra coisa que me chama a atenção, ela leva ali 2 moedinhas. Né? A lição diz assim, que cada moeda, um denário, né, seria o trabalho de uma pessoa por dia. Não sei, Dani, como é aqui em Sorocaba, mas na cidade que eu moro, uma diarista vai ganhar mais ou menos R$150. As moedas que ela colocou seria um valor desse dividido por 32. Dá R$ 4,50. Você vai falar assim, não, pastor, mas 4,50 não é uma oferta tão pequena para uma pessoa pobre. Então, mas Jesus falou que era tudo o que ela tinha. E o mais incrível é o seguinte, ela deu de coração, Jesus elogiou e ela foi para casa sem nada. Jesus não falou assim, pessoal, já que ela está nessa situação aí, vamos fazer uma vaquinha aqui, para ela não ir sem nada. Não, Jesus elogia e ela volta, acreditando que Deus ia cuidar dela. Então veja a entrega, né, a renúncia de si mesma pela pregação do Evangelho. Esse é o exemplo maravilhoso que essa mulher deixa para mim e para você nos dias de hoje. Então, colocar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pastor Marcelo acaba de falar a visão de Cristo acerca desse evento, né? Mas de forma contextual, e qual era o pensamento dos fariseus? Os 13 gasofiláceos, eles ficavam no pátio das mulheres, e eram caixas de metal no interior e madeira por fora. Então elas eram projetadas para fazer barulho quando a oferta caísse. Então era um espetáculo, porque imagina, não haviam notas, não haviam cédulas, e eram só moedas. Então os ricos levavam sacolas, saquetéis cheios de moedas com valor pequeno para ficar ali derrubando e o som. Eu acho que havia uma competição, né? Coloca aí no cronômetro para ver quem vai ofertar mais. E no meio daquele grupo está aquela mulher. As mulheres eram proibidas de entrar na igreja. Por isso algumas pessoas, que não é o assunto de hoje, não entendem quando Paulo pede que as mulheres fiquem caladas na igreja. Elas não podiam entrar na nave da igreja, elas ficavam no pátio das mulheres. Haviam pelo menos 3 pátios, o pátio dos judeus, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, né, que ficavam mais distante ainda. Então elas ficavam conversando porque não sabiam o que estava acontecendo. Hoje, por exemplo, nós vamos ter, sempre na igreja nós temos pregadores diferentes e as pessoas não sabem quem são esses pregadores. Imagine se as mulheres não estivessem dentro da igreja, estivessem do lado, num anexo na igreja. Mas mesmo não podendo estar na igreja, os gasofiláceos foram postos aonde elas estavam. Então, a avareza dos fariseus era tão grande, que eles exploravam até o troco da feira que ficava na mão das mulheres. Isso aqui é interessante. E Jesus estava lá. Jesus então foi, mais uma vez, valorizar as mulheres. Ele estava do lado de fora do templo, observando essas ofertas. Então, esses gasofiláceos, além de fazerem zoada, barulho, eles tinham o destino de cada oferta. Para onde iria cada oferta? Nos 13. E aquela mulher estava ali e passou toda aquela vergonha e venceu, entregando, não, eu vou ofertar. Ela poderia ter dado, meu irmão, entrega para mim aí, você que já está na fila, coloca no seu saquetel, são 2 moedinhas. Não, mas ela queria revelar, mostrar publicamente sua fé, sua dependência a Deus. E no finzinho dessa lição aqui, tem uma questão importante, acho que para nós hoje, né? Que é a questão da gestão dos recursos. E de muitas vezes a gente ouvir, eu não vou dar porque eu não vou devolver o que eu tenho que devolver, não é doar, né? E doar as ofertas, porque eles gastam dinheiro com o que querem. A gente ouve, olha o carro do pastor, né? Hoje em dia a gente ouve esse tipo de absurdo ainda. Mas aqui a gente vê que independente da forma com que esses recursos são utilizados, não cabe a nós, né, decidir doar ou não por causa disso. Achei interessante a frase que coloca aqui, que reter dízimos ou ofertas, quando os líderes cometem equívocos, significa que estamos vinculando a doação às ações deles e não a Deus, né, que é o objetivo principal. Perfeito, é isso mesmo. No Velho Testamento, o pecador, a obrigação dele era ir até o altar. Dali para frente estava na mão de Deus. O sacerdócio era de Deus, o templo era de Deus e o que era feito lá também era responsabilidade de Deus. Tanto que quando Nadab e Abiú ofereceram lá o fogo, né, de forma imprópria, Deus tomou a atitude.
Da mesma forma nos dias de hoje. O meu dever é chegar e entregar. Estou entregando para o Senhor. Se o ministério tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, Deus vai resolver a questão, porque o universo está em suas mãos. E nós demonstramos a nossa fé, tanto naquilo que nós fazemos, como naquilo que Deus vai fazer com a sua igreja. Amém. E você tem o caso de Ofni e Finéias, Perfeito. que também eram pessoas que não valorizavam o ministério que eles tinham e Deus estava cuidando deles. Isso. E assim Deus vai tratar dos pastores e dos líderes religiosos, daqueles que estão com a responsabilidade de administrar o que é deles. Nós vamos ter que prestar contas do que nós estamos fazendo com esses recursos. Aqui. Bom, então agora nós vamos para o capítulo 13. O pastor já comentou que as estão ligadas, né? Embora inicialmente pareçam que não, mas porque falam a respeito do templo, né? E nós vamos para o capítulo 13, onde a gente vai ver algumas questões relacionadas com os eventos finais, com a volta de Jesus, né? E a primeira questão que é trazida aqui, que é relacionada sobre o templo, que não ficará pedra sobre pedra. Então, diante da suntuosidade que havia ali no templo, era difícil para os discípulos entenderem isso. Como que Jesus explicou isso para eles e o que isso queria dizer também. Veja só, Dani, como eu mencionei, o templo era o centro da adoração de Israel, não somente em Jerusalém. Aonde o judeu estivesse, ele orava sempre em direção a Jerusalém, ao templo, né? Nós vemos isso na vida de Daniel. Por quê? Todo judeu sabia o seguinte: existe um templo no céu. Ellen White até menciona que foi aonde Lúcifer pecou, porque aquela expressão ali de Ezequiel, né? Você estava no monte da congregação. Esse é o santuário celestial. Então Deus pediu para que fosse feito aqui na terra, para que nós tivéssemos a compreensão desse conflito. Ele é cósmico, não é só na terra, né? Então, para o judeu, aquilo ali era muito importante. Outra coisa que é interessante, né? O templo foi muito bem feito para que ele fosse indestrutível, tanto lá com Salomão, quando ele foi reconstruído. Para o judeu era muito importante ver, né? Os povos antigos, eles seguiam, não, a gente precisa tocar. E para eles o seguinte: o evangelho era pregado ali, o evangelho era pregado por meio dos símbolos. Então, quando Jesus falou assim, olha, isso aqui vai ser tudo destruído. Como assim, Senhor? Até a lição mostra assim, eles ouviram aquilo como se fosse assim, o fim do mundo. Não, se o templo vai cair de novo, acabou o mundo, né? E Jesus justamente usou essa ideia deles para mostrar, vocês estão certos, tá? Porque assim como vai ser com a destruição de Jerusalém e desse templo, vai ser a destruição que eu vou trazer ao mundo todo, para que finalmente eu cumpra aquilo que eu prometi, resolver o problema do pecado, né? Então, tudo aquilo que estava envolvido com a destruição de Jerusalém, e que faz aqui a descrição toda, era um exemplo, e é exatamente isso que nos mostra o livro Grande Conflito. O primeiro e o segundo capítulo ali do livro Grande Conflito, Ellen White faz exatamente essa aplicação. Ela mostra a destruição de Jerusalém, aplicando para os eventos finais da história da Terra. E pastor Marcelo e Dani, Sim. e você que está em casa, o capítulo 13, eu acho que ele fica mais claro quando você vai para Mateus 24, que também vai fazer a mesma referência a esses assuntos, né? A coisa ficou tão séria na cabeça do judeu, dos discípulos, porque realmente o centro de adoração era aquele suntuoso templo que só poderia ser destruído na visão deles por algo fora do normal, uma catástrofe ou um cataclismo, alguma coisa que acontecesse, que eles associaram, né? E é bom lembrar, tanto em Mateus 24 como em Marcos 13, que Jesus está respondendo duas perguntas. Eles fazem duas perguntas. Primeiro, eles vão perguntar: Senhor, que sinal haverá da sua vinda, em segundo lugar, né? Quando sucederão essas coisas do templo? E será mesmo que a gente vai ter que isso vai acontecer quando o Senhor voltar? Porque a gente ficou meio em dúvida. E eles fazem isso fora do templo, quando Jesus já está longe, lá no Monte das Oliveiras. E eles, assentados, perguntam. Então é bom a gente, da agora em diante, entender que em alguns momentos Jesus está respondendo a primeira pergunta e em alguns momentos Jesus está respondendo a segunda pergunta. Ou seja, Jesus vai falar coisas relacionadas à destruição do templo e no mesmo capítulo Jesus vai falar coisas relacionadas à sua volta, porque senão a gente vai tirar conclusões erradas sobre os acontecimentos. E dando sequência, a gente vê uma citação, uma palavra aqui, né? Uma frase: o abominável da desolação, né?
E Jesus deu alguns indícios, ainda no capítulo 13, já um pouquinho mais para frente, ali a partir do versículo 14, que deveria ser entendido, ou deve ser entendido por nós. Mas isso tem que voltar um pouquinho à história de Daniel para que faça também sentido essa questão da desolação. Como que a gente pode colocar isso para quem está nos acompanhando, o que isso significava? Quando você olha a compreensão que o judeu do primeiro século tinha da vida, o livro de Daniel era fundamental, né? Porque é justamente o livro de Daniel que explica assim, de maneira bem clara e quase que dá a data dos eventos que viriam, né? É ele que mostra lá, olha, o Messias vem, tal ano, tem aquele ano no meio daquela semana, né? No meio daquela semana ele vai ser morto. E é justamente nesse contexto que vem essa expressão, o abominável, né? Agora, o curioso é o seguinte, não dá para esse abominável ser no passado. A lição aborda isso. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, quando virdes o abominável, então vocês façam o quê? Vocês que estiverem na Judéia, fujam. Como é que eu vou fugir para um evento lá do passado? Só se eu acreditasse no filme lá, que volta lá, né? Aquele que, né, você pega o carro e volta lá no passado. Não tem isso aí, né? É viajar no tempo. Não, Jesus está dizendo o quê? De uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, essa expressão vem lá de Daniel e ela é usada por Jesus tanto para se aplicar para os dias ali, né, da destruição de Jerusalém, como também aquele abominável que virá no futuro, né, que é um dia virá o anticristo. Já né? de Apocalipse 13. Exatamente. Da besta de Apocalipse 13, né? Tem toda essa relação fundamentada lá em Daniel. É porque os eventos finais eles são progressivos, né? No nosso método gramático histórico ou historicista, a gente vai vendo os cumprimentos na história. Então você tem, quem é o ungido, né? Você tem as 70 semanas, que é o começo das 2.300 tardes e manhãs, que são determinadas para o judeu. Então tem a ver com o judeu ali. Quem é o ungido? O ungido é Cristo. Messias, Cristo é o Messias, é a mesma palavra que o texto vai usar, a lição vai nos orientar. E quem é o príncipe? Porque aparece um príncipe que há de vir. Exatamente, um príncipe que há de vir, que já não é o ungido, mas seria uma menção que Jesus está fazendo a Tito, que viria como general no ano 70. O que é que está acontecendo? A Judéia é um lugar ainda é um lugar muito difícil. Acho que nunca deixou, né? De se exercer diplomacia ou administração. É muito difícil. A faixa de Gaza, então vocês estão aí, nós estamos contextualizados. Naquela época também era muito difícil administrar. Haviam os zelotes que estavam sempre em movimento, haviam rebeliões. Chegou um momento em que Roma decidiu que ia acabar com aquilo, porque não valia a pena. Era muito gasto militar, em muitas insurreições. E Jesus profetizou isso com respeito ao ano 70. Ele diz, olha, virá o príncipe, um príncipe virá, e aí ele vai acabar com tudo aqui. Então Jesus estava fazendo menção. Algumas pessoas dizem, se não utilizarmos o método de interpretação bíblica correta, que era Antíoco Epifânio, mas Antíoco Epifânio vai surgir antes de Cristo. Quase 200 anos antes. Então não tem como ser, teria que ser algo que acontecesse depois daquele que estava profetizando, não antes da profecia do profeta acontecer, não tem profecia. Né? Então, aqui a lição traz o escopo para a gente entender que Jesus estava mencionando um evento futuro e não algo que aconteceria no passado. Tanto é isso que ele diz, quando vocês virem o que esse príncipe vai fazer, quando vocês virem o sinal do abominável da desolação, fujam. Né? E foi o que os cristãos fizeram. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, por quê? Por causa desse sinal que Jesus deu ali, né, quase 40 anos antes, né, 30 e tantos anos antes, para que eles pudessem fugir. E ainda o texto diz o que? Olha, orem para que não aconteça no dia de sábado. As grávidas, né, como é que vão fugir se estiverem, né, nesse momento? Então, tudo mostra para o futuro. Né? Você mencionou um ponto importante. A gente não pode nem ir para o lado do preterismo, jogar todas as coisas lá para o passado, e não podemos também ir para o futurismo. Tudo vai acontecer daqui a milhões de anos. Pelo contrário. O método de correta interpretação da Bíblia é o que o profeta está falando, geralmente é uma profecia que está dos seus dias para o futuro e vai acontecer dentro da história. E essa história, né, essa questão da desolação, ela entra ali como ponto
principal, acaba o capítulo girando ali ao redor dela, né? Que leva à grande tribulação. Então, o capítulo 13 ali lá no verso 19, 20, vai explicar um pouquinho mais dessa tribulação que viria para aqueles que viviam ali naquele período, mas também, como o pastor comentou, faz associação à volta de Jesus, né? O que esses versos querem dizer e como que nós hoje podemos usar essas advertências também. Então, aí, voltando à nossa base anterior, nós temos 2 perguntas sendo respondidas, e agora Jesus está falando de um segundo assunto, que seria o seu retorno, como a terra estaria amadurecida para recebê-lo. Aí Jesus usa a terminologia o tempo do fim. E quando começou esse tempo do fim? Então você tem uma data profética de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias, que vai dar a mesma coisa, 1260 anos com a chave de interpretação profética do dia ano. Então você tem 1260 anos que vai começar quando um poder político, também religioso, também recebe autoridade política. E você tem Justiniano, no ano 538, dando autoridade à igreja da época para exercer poder sobre aqueles que não tinham a mesma fé. E seria uma perseguição de 1260 anos, que vai culminar com o auge da Revolução Francesa de 1798, na conta certinha, na ponta do lápis. Então você tem essa profecia, ela começa o seu cumprimento, esse tempo do fim, a partir de 1798. Então você só pode contar com o escurecimento do sol, a queda das estrelas, dia escuro, etc, a lua em sangue, a partir dessa data. Por quê? Porque o tempo do fim, profeticamente, escatologicamente, seria a partir de 1798. Então, essa tribulação não pode ser anterior ao que a igreja sofreu antes, mas agora em diante haveria uma grande tribulação. E o objeto da tribulação não é uma questão física, não é prisão somente. Esse povo seria atribulado, esse povo teria uma angústia, porque o santuário era a base da religião judaica, é a nossa base também, porque é a habitação de Deus, Deus está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, ele está administrando. É se a minha relação com Deus está intacto ou não. Eu pedi perdão dessas coisas, a tribulação, a perseguição que haveria. Uma coisa que me chama a atenção, Dani, nesse aspecto é o seguinte: Jesus dá tudo isso. Quando você vê tanta desgraça vindo à sua frente, você pensa o quê? Uau, minha vida vai acabar. Pelo contrário, no meio de todas essas profecias, Jesus vai dizendo assim: fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ser perseguidos, mas eu vou abreviar essa perseguição. Quando vocês estiverem lá, vocês não vão saber o que falar, mas eu vou mandar o Espírito Santo para lembrar vocês das minhas palavras. Eu vou confortar vocês e eu vou colocar um fim a todo esse sofrimento. Amém. Então, o mais importante da profecia é que Deus mostra assim: primeiro, eu estou no controle do universo, fique tranquilo, você está nas minhas mãos. Segundo, eu vou levar o meu plano junto com você ao devido cumprimento. Então, se você estiver nas minhas mãos, por mais que você sofra, você vai ser confortado durante todo o processo e no fim, você vai morar comigo no meu reino. Maravilha. Amém. Em outras palavras, eu vou cuidar de você. Você não vai sofrer tanto quanto você pensa. Como é bom ter essa certeza, né? Perfeito. Hoje a gente pode confiar, através do relacionamento que a gente tem com Cristo, que isso está acontecendo nas nossas vidas, né? E finalmente chega então o momento, né, de que Jesus que todos anseiam em que Jesus volta, né, a vinda do Filho do Homem. Já no finzinho do capítulo 13, a gente vê esse evento que é descrito. Então, Jesus já explicou os sinais naquela época, através das profecias também a gente vê ali os vários sinais e aponta para essa volta. Como que a gente pode entender esses sinais hoje, como que a gente pode estar preparado para isso, já fazendo aí o fechamento da lição da semana. Nós temos sinais no mundo físico, as catástrofes, as guerras, o que está acontecendo no mundo político, no mundo religioso, há profetas, falsos profetas pregando, há uma corrente de prosperidade se firmando, há todo esse contexto. Mas há aqui um trecho que pode estar causando para quem está conosco hoje algum desconforto. Porque Jesus profetizou que não passaria esta geração, no presente dele, ele falou, não passaria essa geração sem que tudo isso se cumpra. Então, se a gente não tiver a base tanto do capítulo 13 de Marcos,
como de Mateus 24, de que Jesus está respondendo duas perguntas, aqui ele volta à destruição do templo. Ele não está se referindo ao acontecimento da sua volta no tempo dos apóstolos, está se referindo ao ano 70. Por quê? Porque uma geração, em média na Bíblia, são 40 anos. Esse assunto foi tratado por volta do ano 31, 30, ali, quando Jesus tinha 30 anos, né? Ele foi batizado com 30 anos, e ele profetizou, olha, daqui a mais 40, não vai passar mais 40 anos e vai acontecer isso, ou seja, ele bateu, cravou, 30 mais 40, mais uma geração, o ano 70, o templo foi destruído. Não vai passar essa geração de 40 anos, né, sem que isso se cumpra. Esse assunto não se refere à volta. Jesus não marcou uma data que ele voltaria em 40 anos. Ele disse, o templo será destruído em 40 anos. Não vai passar essa geração sem que isso se cumpra. Então aqui está um risco também, a gente não pode marcar datas para esse evento. A gente tem que viver como se Cristo viesse hoje e trabalhar como se ele não voltasse nunca. A gente tem que estar focado nas coisas para que ele não nos pegue de surpresa como ladrão. Perfeito. Outro aspecto que eu acho que é bonito aqui a gente entender é o seguinte: a volta de Jesus ela será pessoal, ela será literal, ela será, todas as pessoas vão vê-lo, quer dizer, ela vai ser universal, né? E vai mexer com toda a história da humanidade, não só aqueles que estão vivos quando ele chegar, mas com todas as pessoas que creram nele e viveram antes, né, daquela geração, né? Então isso mostra como nós, aquilo que nós cremos na palavra do Senhor, está totalmente ligado, está totalmente conectado com essa visão que as pessoas que viveram antes de nós tinham na vinda de Cristo. Porque os anjos, quando Jesus estava subindo, os anjos disseram assim, vocês estão impressionados com a ida dele? Pois do mesmo jeito que ele está indo, ele virá para buscar vocês. É só vocês aguardarem e esperarem. Então é dessa forma que nós devemos compreender, porque não é uma coisa metafísica, é alguém que virá para nos buscar. Alguém que vem para nos tirar desse mundo de tristeza e aborrecimento, dor, né, de doença, e logo, logo nós vamos ter, né, esse paraíso maravilhoso planejado para todos nós. E não será secreta também, né? Isso. Todo mundo vai ver, né? No contexto tem anjo, tem trombeta, tem terremoto, tem tanta coisa acontecendo. E como um relâmpago que sai do Oriente, que se mostra até o Ocidente, assim Jesus voltará e todo olho verá. Amém. Nossa parte é nos preparar e proclamar essa volta, né, para que isso possa acontecer logo, sem marcar datas, mas na nossa geração, né? Vamos aguardar. Aguardamos para isso. Pastor, o senhor pode orar para encerrar? Claro. Nosso tempo já acabou, ainda tínhamos mais coisas para falar, mas precisamos encerrar. Tá bom, Dani. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é reveladora. O Senhor não nos deixou na escuridão da história, mas o Senhor mostrou o passado para nos explicar o presente e nos apontar o futuro. Obrigado por esse carinho, por essa preocupação. Agora, Senhor, nós nos rendemos à Tua palavra e nós decidimos acreditar naquilo que o Senhor falou. E vamos aguardar, esperando, mas também nos preparando para os eventos que estão à nossa frente. Nos dá para isso o Espírito Santo, cada vez mais a revelação da Tua palavra, para que nós e a nossa família, a nossa igreja e todas as pessoas que quiserem possam estar prontas quando o Cordeiro vier para nos buscar. Amém. Nos dá essa graça, abençoa a família de cada um de nós. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém. Obrigada, pastor Marcelo. Obrigada, pastor Osmar. Obrigada também a você que nos acompanhou, esteve conosco em mais esse estudo. Que a sua família seja grandemente abençoada. Nos vemos no próximo Estudo Central.